Estamos ao vivo para mais uma live do Mulheres que Inspiram. Eu estou muito feliz com esse projeto, com as mulheres maravilhosas que estão aceitando os convites e vindo aqui dividir a história delas com vocês. Então eu estou muito contente. E hoje a convidada é a Cláudia e a gente vai falar sobre mudanças. Oba, acabou de chegar! Deixa eu chamar aqui. Vamos lá, que hoje temos uma live maravilhosa sobre mudanças. Olá! Tudo bom? Tudo! Feliz de te ter aqui! Obrigada, Feliz, obrigada pelo convite. Muito bom muito estar aqui feliz. também. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Peraí. Deixa eu colocar o tema da live. Pronto. E Joia. vamos enviando a live para as pessoas, clicando no aviãozinho para enviar para as pessoas a nossa live. Cláudia, tá tudo bem aí? Tá. Tô só colocando um filtrinho aqui, básico. Não, tudo bem. É que deu um zoom na sua cara, daí eu fiquei com aquela pessoa que viu, será que travou? Não, minha Pode luz ser que tá aqui. Minha Ah, luz que tá tá. meio doida aqui, mas é normal. Mas muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui, podendo dividir um pouquinho da minha história, né? E tem história para contar. Tem muita, tem muita. Mas primeiro, deixa eu pedir aqui, eu vou me apresentar e apresentar você, porque essa live vai ficar gravada, né? Então, primeiro, como eu Tá. falei, gente, clica aqui, quem tá entrando, clica no aviãozinho para mandar para o máximo de pessoas possíveis e clica no coraçãozinho pra gente, que o Instagram entende que essa live é o melhor para muitas pessoas e vai espalhar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Pérola da Pérola Bittencourt Acessórios. Eu sou designer de acessórios e eu tenho como missão ajudar mulheres a resgatarem a sua autoestima, a fortalecer a sua autoestima. E eu estou fazendo um projeto Mulheres que Inspiram, onde eu trago mulheres maravilhosas aqui para vocês, para elas dividirem a história delas e inspirar vocês, mostrar que você não está sozinha nas dificuldades que você tem e que você pode superar o que quer que seja. E hoje eu convidei a Cláudia. Então, Cláudia, se apresenta. Estrada, tenho minha consultoria e coach também de carreira, de vida, de carreira, né? A gente mexe um pouquinho com tudo. Deu uma travada aqui para mim. Não sei Para se mim, você você travou aí. Então, para mim, a sua voz tá normal, mas a sua imagem estava travada. Era isso que eu ia falar, inclusive, para ver se para você se eu estava normal, se eu estava travada, porque a sua voz estava saindo normalmente, mas estava um pouquinho travado a sua imagem. Tá, para mim, a sua imagem está travada também. Eu estou vendo sua voz, mas não estou vendo a sua imagem. Então, eu não sei Para mim voltou qual que é a a imagem. internet que não tá boa aí. Acho que a Eu sua imagem. desliguei tudo, mas Oi, Adriana. maravilha. Oi, gente que tá chegando. Gente, envia essa live, hein? Envia. Continua a apresentação aí, porque voltou aqui para mim, pelo menos. Legal, chama as amigas aí que querem fazer, recomeçar, que querem realizar mudanças, né? Para quem está chegando agora, eu sou Cláudia, eu tenho uma consultoria de RH, de gente, de gestão, como também faço coach para fazerem mudanças na vida, na carreira, na profissão. Esse é o meu negócio. E o objetivo aqui hoje é falar um pouquinho da minha trajetória e como as mudanças impactaram a minha vida, né, e me tornou quem eu sou hoje. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que todo progresso acontece fora da zona de conforto, né? Então, a gente tem um pouquinho de medo. Eu falo que as pessoas querem mudar, mas elas querem a mudança, querem que aconteçam as mudanças, mas muitas vezes elas têm medo de mudar, né? Porque a mudança traz esse desconforto no primeiro momento, né? E a gente tem aquele medinho da mudança e tudo mais, mas é só através dela que a gente consegue realmente sair aí da nossa zona de conforto e conquistar o que a gente quer para a nossa vida. Não é simples, não é fácil, mas é possível, né? Muito possível. Então, para quem está chegando, então, o tema da live é mudanças, não há tema aprenda com elas.
E eu convidei a Cláudia primeiro porque eu a conheço. Para quem acompanha a minha página sabe que eu passei por um processo de coach esse ano e foi com a Cláudia que eu fiz esse coach para me ajudar no meu posicionamento, na verdade, a melhorar a minha visão de mim mesma para eu poder melhorar o meu lado profissional. Né? O meu foi um coach de carreira, eu fiz mesmo um coach de carreira esse ano para poder me estruturar. A Cláudia me ajudou muito nisso. E aí eu trouxe ela porque ela tem uma história de vida cheia de mudanças, assim, cheia de mudanças. E eu falei, poxa, e ela trouxe a ideia de trazer esse tema, eu falei, vamos embora. Ainda mais nesse ano que a gente está vivendo, que mudança é a palavra de ordem. E muita gente está travado ainda. O ano está acabando e tem gente travado achando que só porque o ano vai virar, a vida vai mudar. E não é assim que funciona, galera. É você mudando que a tua vida vai mudar. Então eu trouxe aqui a Cláudia para lá falar um pouquinho para vocês sobre a vida dela, dividir, mostrar como as mudanças tornaram ela essa mulher aí maravilhosa que ela é hoje. Então, vai. Obrigada, Pérola. Obrigada pelas tuas palavras. Foi muito bom poder contribuir aí com o seu coach, com a sua evolução, né, com o seu autoconhecimento, porque para a gente encontrar o propósito da nossa vida e fazer as mudanças que a gente quer, precisa realmente passar por um processo de autoconhecimento, né? E a minha mudança, né? Eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu não sei se eu gosto de mudança ou se a mudança gosta de mim. Porque por onde eu passo, a mudança ela tá sempre lá. Eu ainda tô com você travada aqui para mim, viu, Pérola? Espero que esteja tudo bem aí. Aqui tá tudo bem, é só que você tá bem na frente, então tá pegando, assim, basicamente do teu queixo a tua testa, assim, tipo... Então tá, vou mais para trás aqui. Vai um pouquinho mais para trás. Mas para mim, tipo, às vezes você trava, mas geralmente tá normal. Então tá bom. Bom, as mudanças começaram desde a minha infância, né? Só contando um pouquinho, a minha mãe veio da Bahia com 8 filhos, eu sou a nona, né? Nós somos aí 9 irmãos. E quando ela veio para cá, com muita dificuldade e tudo mais, a gente mudou muito, principalmente de casa, né? Então eu mudei muito de casa, mudei muito de escola. Para você ter uma ideia, não sei se eu já te contei essa história, mas eu já morei em 16 casas com as que eu tô hoje, né? Então é casa para chuchu. E é muito engraçado porque meu marido, por exemplo, ele morou a vida inteira numa única casa. Os 40 e poucos anos da vida dele, ele só mudou quando ele casou. E isso muda bastante a forma como a pessoa encara até as dificuldades da vida, né? Porque a gente vai nos tornando mais flexíveis, mais adaptáveis. Então, eu lembro que eu mudei muito quando criança, né? Na fase criança foram umas 5 casas, na fase adolescência, que é mais complicada de mudar, porque a gente cria mais vínculos e tudo mais, foi por mais umas 5 ou 6 casas, e na fase adulta, principalmente depois que eu perdi a minha mãe, aí eu mudei bastante também, porque eu precisei morar na casa de irmãos, morar na casa de uma irmã, de outra irmã, até que, né, da minha madrinha, até que eu consegui ter a minha casa própria, né? Então, assim, então todas essas mudanças, elas me estimularam a conquistar e a ver que eu não queria estar naquele lugar, né? Porque a gente gosta de mudar, mas ninguém gosta de ser mudado. E todas essas mudanças que aconteceram comigo naquela época, não foi uma escolha minha, né? Eu não tive essa opção de escolher. Então, a opção que eu tinha era se vira, porque agora você vai ter que lidar com essa circunstância. Então, às vezes eu penso assim, né? Até eu comecei a escrever um livro sobre a minha história, e às vezes eu falo, será que essas competências, elas já vieram comigo, ou será que ela foi adquirida? Eu acho que muitas das competências que eu tenho hoje, das habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, tem muito a ver com as mudanças que aconteceram. Por quê, né? Porque a gente tem que quando você muda, você tem que recomeçar, né? Eu acho que a arte na vida, seja você que quer empreender, seja você que quer conquistar alguma outra coisa, quer fazer alguma mudança, né? Às vezes, não importa qual mudança você quer na sua vida, pode ser do seu relacionamento, pode ser do seu emprego, da tua carreira, você vai ter que abrir mão, né? Toda mudança é uma renúncia. E às vezes não é tão fácil renunciar, né? Vai me falando aí, porque eu tô com você travada aqui ainda. Para mim, você tá normal. Você tá normal. Que bom, porque
Como eu falei, tipo, tá pequenas, às vezes dá uns pequenas travadinhas, mas é bem rápido, vai e volta. Vocês Então, estão tá vendo a bom. gente normal só para ver aqui? Porque para mim tá normal. Só responde aqui pra gente se tá tudo bem para vocês a nossa transmissão, porque a Cláudia tá aí um pouquinho insegura. É, porque você tá travada, assim, é ruim a gente não ver direitinho, né? Não ter esse Assim, retorno. péssimo. Já Mas fui até mexer no pó. se as pessoas estão vendo, é o que importa, né? Mas Com certeza. a questão, Pérola, é isso, é você às vezes ter que renunciar, né, dentro dessas mudanças. E ao longo dessas mudanças de casa, de escola e tudo mais, eu percebi que eu fui aprendendo a ser mais flexível, a ser mais adaptável, porque eu tinha que chegar nos lugares e me reinventar, né, fazer novas amizades e tudo mais. E isso, no começo, assim, quando você é criança, acho que é mais fácil, mas quando você vai crescendo, isso vai se tornando um pouco mais difícil, até de criar vínculos, né? Embora os meus vínculos de amizade são desde a adolescência, então eu consegui manter essa adolescência, né? Manter os amigos da adolescência e da infância até os dias de hoje. Eu tenho amigas aí de 30 e poucos, 40 anos, o que é, para mim, muito importante, porque eu poderia ter se perdido dentro desse universo todo, né? E... Hã? A maioria das vezes se acaba se perdendo com o passar do tempo. Você conseguir manter uma amizade tão longa, isso é maravilhoso, porque mesmo assim a gente acaba se desconectando, correria da vida e coisas do tipo, cada um vai para um canto. Tem gente que eu não vejo há não sei quantos anos. Eu consegui ter eu tenho amizades da escola mesmo, assim, da quarta série, da quinta série, que estão na minha vida hoje. Então, eu agradeço muito, porque quais os problemas da mudança, né, de uma certa forma? Em mim, eu tive que me ressignificar no sentido de lidar com as perdas. Porque toda vez que você muda, você perde alguma coisa, né? Você perde pessoas, você perde né? Às vezes não é a pessoa, mas aquele padrão, né, de vida que você tinha, tanto de escola quanto de trabalho. E aí você vai ter que aprender a lidar com essas perdas. E eu lembro que no começo isso me atrapalhou um pouco, porque por medo de perder, né, às vezes a gente tem esse medo de perder, eu às vezes não, eu começava e não terminava algumas coisas. E aí fiz, né, uma busca, falei assim, não, gente, eu preciso começar e terminar as coisas na minha vida. Então, às vezes, tem que entender a causa raiz do problema, né? Eu falei assim, mas por que eu não estou terminando aquele curso que eu comecei, né? Mas por que que... E aí eu fui identificar que aquilo tinha a ver com uma coisa de perda de novo, sabe? Aquele medinho de perder. E aí eu fui, né, ressignificando, eu fui vendo que não era bem assim, e aí comecei a criar outras alternativas para quê? Para fazer as mudanças necessárias. E aí, quem quer empreender, quem quer fazer mudanças na vida, precisa ter, eu acho que alguns ingredientes são muito importantes, né? E que a gente vai desenvolvendo, e eu fui desenvolvendo isso, que foi a coragem e a ousadia. Principalmente porque não foram escolhas minhas, né? Eu não escolhi mudar de escola 16 vezes, né? Não, da escola foram 13. Não escolhi mudar de escola 13 vezes, não escolhi mudar de casa 16 vezes, né? Foram as circunstâncias que a vida me colocou. Então, eu tive que me adaptar. E se adaptar hoje uma das competências, habilidades que são requeridas aí nas empresas, requeridas para você que quer empreender, para o sucesso mesmo que a gente quer ter na vida, né? E eu me lembro que cada mudança que tinha, eu falava assim, eu não quero mais isso para mim. Eu quero, por exemplo, ter a minha casa própria. Então eu fui criando ganchos e fui fazendo conexões e âncoras, né, para falar assim, não, o que que eu quero, né? E fui começando a definir o que eu queria, porque eu entendi que eu não queria mais morar na casa das pessoas, né? Quando eu perdi minha mãe, eu fui obrigada a morar na casa dos outros, então eu perdi minha casa, perdi minha mãe, perdi minha privacidade, né? E aí você fala, puxa vida, eu vou ter que começar novamente, lidar com tudo isso. Não foi fácil, né? Eu acho que são as peças que a vida emprega na vida da gente, mas isso foi primordial para quê? Para que eu almejasse
ter conquistar o que eu quiser, o que eu queria para a vida. Né? Então eu falei, não, eu quero empreender. E aí essa coisa de empreender, de ser mais... Porque você vai ficando mais maleável, né? Mais arrisca mais, porque você já não tem tanto medo. Né? O medo, ele vai, à medida que você vai ficando tão... Vai ficando com casca, né? E você fala, não, é possível mudar, eu vi que é legal. Então, assim, você vai tirando proveito das coisas quando vão acontecendo e vai te trazendo uma força, vai te trazendo uma coragem, né? Vai te trazendo uma ousadia. E acho que esse foi o tempero que eu tive para empreender a primeira vez, né? Que não deu certo. Aos 15 anos eu fui querer empreender, né? E vender lanche no shopping. E eu lembro que eu, naquela época, né? Há, sei lá, 30 anos atrás, eu já ganhava o salário mínimo que era de hoje, vendendo lanche no shopping. Né? Então, assim, para o que eu quero trazer é que não importa a circunstância, né? Não importa realmente a condição. O que importa é que a gente pode conquistar o que a gente quer na nossa vida. E quando eu penso nesse projeto seu, que eu achei muito legal, das Mulheres que Inspiram, é que eu acredito de verdade que a gente pode aprender com a experiência do outro. Né? A gente não precisa bater a cabeça para falar, puxa vida, eu preciso passar por aquilo para aprender. Não, você pode olhar as experiências das pessoas e falar, poxa, o que eu posso tirar de proveito disso para não passar por tudo aquilo? Então você não precisa mudar 16 vezes para criar a sua flexibilidade, para criar a sua adaptabilidade. É realmente se permitindo viver e sair dessa zona de conforto. E cada vez que você sai dessa zona de conforto, essa zona de conforto ela vai ficando mais elástica, sabe, Pérola? E aí você consegue cada vez mais deixar essa zona de conforto bem larga, a ponto de você falar, nossa, eu saí dela, não estou nem percebendo. E acho que foi um pouco isso que aconteceu comigo. Porque eu fui aumentando essa zona de conforto e tornando ela confortável para fazer as mudanças que eu precisava fazer, para conquistar o que eu queria conquistar, né? E aí veio uma série de coisas atrelado a isso, desde a formação, desde da própria profissão, né? Então, com 15 anos eu fui empreender, depois eu fui empreender aos 20 e poucos anos, fui ser guia turística. Aí eu costumo dizer que na carreira a gente tem as fases da vida, né? Tem os empregos, tem a carreira propriamente dita e tem o propósito. Então eu trilhei por todas essas partes com muitas mudanças para conseguir encontrar o que de fato eu queria fazer na vida, né? Qual era a minha missão. E isso eu me perguntava desde 14 anos. Eu falava, o que eu vim fazer? Eu sei que eu tenho um propósito, eu tenho uma missão de vida, mas o que é? Eu sabia que era ajudar as pessoas, não sabia como. Né? Não existia coach naquela época. Então, assim, eu sabia que tinha uma formiguinha dentro de mim que me estimulava a realmente ir em frente. Né? Eu acho que também teve muito uma questão de referências, porque a minha irmã era a mais velha, eu sempre tive ela como uma referência, que também é uma pessoa que veio, desbravou, veio da Bahia primeiro até que a minha mãe, né? Então, aos 14 anos, veio para cá com a cara e a coragem, foi morar com um padre na igreja, depois ela foi, sabe, conquistando, trabalhar em confecção, e depois disso ela foi galgando, né, sucesso na vida, e ela foi uma inspiração para mim. Primeiro porque ela era o provedor da casa. Ela virou o pai porque eu não tive pai, né? E isso mostrou para mim que é possível, né? Porque às vezes a gente fica amarrado em alguns padrões e pensando nas nossas situações de vida, e a gente começa a colocar um monte de crenças limitantes. Né, mostrando, porque eu tenho essa condição, então eu não posso, não tenho tempo, não tenho dinheiro, ou nasci assim, nasci assado. Então é importante a gente se limpar dessas coisas, sabe? Para conseguir dar os passos necessários para a nossa vida. Bom, eu desembastei a falar aqui, você tem e eu vou falando aqui. Não, mas a ideia aqui é isso. Aqui, tipo, a ideia aqui é você contar a sua história. Eu vou fazer alguns comentários, que eu sempre faço, mas a ideia aqui é você contribuir com a sua história. Mas o que eu acho legal a gente, tipo, apontar, sim,
para vocês que estão assistindo, a trajetória de mudança. É vocês entenderem assim, a mudança ela é inevitável, gente. O que a Cláudia trouxe na vida dela, que a dela foram mudanças que para muitas pessoas são mudanças extremas. Porque é você mudar de escola 17 vezes, tipo, de casa 17 vezes, de escola várias vezes, para muita gente isso não acontece, ou pelo menos acontece numa escala bem menor. Então, o índice de mudança da vida dela é um índice muito alto. Então, isso causa vamos dizer assim, uma facilidade, colocar entre aspas, porque mudar nunca é fácil, mas é um jeito mais flexível de lidar com isso, porque ela foi obrigada a aceitar as mudanças. A maior parte das pessoas geralmente não mudou tanto assim de casa. Eu, por exemplo, mudei de casa muito pouco, mudei acho que umas 4 vezes de casa só. De escola, eu praticamente mudei só 2 vezes, tipo, eu fiquei na mesma escola. E as mudanças que a gente tem ao longo do nosso crescimento, elas ajudam a gente como a gente vai ter as mudanças na vida adulta. Se você foi uma pessoa que teve poucas mudanças, as mudanças te assustam, provavelmente te assustam muito mais do que uma pessoa como a Cláudia, que foi obrigada a mudar a vida inteira. Exato. Só que a questão é você fazer o que tem que ser feito. Você tá com medo de mudar? Ela também estava com medo de mudar quando ela foi fazer as coisas que ela tinha que fazer, mas ela não teve escolha. E você e esse medo ele vai mudando de nome, sabe? Ele vai trocando, é o que eu falo, ele vai desenvolvendo, a gente vai criando uma carcaça, assim, a gente vai ficando mais forte e ele vai mudando mesmo, ele vai se transformando em outras coisas, em outras virtudes, sabe? Você vai falar assim, poxa vida, não, o que eu preciso agora? Então, assim, a parte de comunicação, né? Então, assim, eu precisava me comunicar, chegava em um lugar novo, eu tinha que fazer amizade, eu tinha que me relacionar, então essa coisa de ter um relacionamento, né? Ser uma pessoa de fácil... Eu converso até com poste na rua, então se alguém parar do meu lado, eu tô conversando, porque já não tem mais essas travas, sabe? A coisa, ela flui de uma outra forma, porque a gente tem que realmente superar cada obstáculo que vem. E a forma que eu encontrei foi essa forma, né? Que tinha a ver também com a minha personalidade. Aí depois você vai descobrindo o que você tem de personalidade que te favorece e que não favorece, né? E de fato, assim, não foram mudanças fáceis, não foi simples fazer, mas no frigir dos ovos, assim, ao longo de tudo que, se eu olhar assim para trás, eu achei que foi muito valorosa essas mudanças, mesmo que em situações de perdas, né, como a perda da minha mãe, que foi assim muito pesada, né, na minha história, que realmente eu tive que tomar as rédeas da minha vida mesmo, porque era por mim e por mim, mesmo com uma família grande, cada um tinha sua família, eu era a única solteira. E aí você tem que, né, achar forças e não se render às situações da vida. E como que eu fiz isso? Qual foi a minha chave? Eu acho que a gente tem alguns pilares que sustentam o nosso emocional, né? E o meu emocional, assim, ele foi muito sustentado pela educação, pelo estudo. Então eu me peguei muito em estudar e trabalhar, né? Então eu falei, não, já que eu não tenho ninguém para me dar esse suporte, eu preciso trabalhar, né? Eu era bem workaholic, ainda sou um pouco, mas eu tenho que deixar isso mais saudável. E estudei muito. Você é? Tem certeza? Fico trabalhando sábado. Para mim não tem sábado, domingo, final de semana, né? Você sabe disso. A gente fez você também me ajudou aqui nas redes sociais e eu sou super conectada. Mas o que eu percebi é que, assim, eu falei assim, bom, para eu ser alguma coisa na vida, para eu conquistar alguma coisa na minha vida, com tudo que eu já passei, com todas essas adversidades, eu vou ter que me pegar em alguma coisa. E eu me peguei no estudo, né? Então, assim, fui estudar, não tinha condições de estudar, né? Então, assim, a faculdade foi feita lá aos meus 26 anos, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade, então eu fiz vários cursos, nesse inteirinho eu fiz inglês, eu fui fazendo o que era possível dentro do meu orçamento, né? Então, e como eu tinha uma coisa da ambição dentro de mim, eu queria sempre, né, ter uma vida boa, sempre gostei de coisa boa. Então, eu falei, bom, para eu ter isso, eu preciso conquistar, porque não tem quem me dê, né?
E aí vem o ponto de referência. Acho que é importante a gente saber qual é a referência que a gente quer. E nesse ponto a minha irmã me ajudou ela me ajudou e também me estragou. Ela fala que ela me estragou, né? Porque como ela veio, ela tem uma diferença grande de idade entre a gente. Ela tá com hoje 64 e eu tô com 46. Ela dava para ela ser minha mãe, né? Então ela já conquistou muita coisa, ela me proporcionava coisas que a minha mãe não podia, né? Então, assim, eu comecei a ter contato com coisas boas através dela, não porque eu podia pagar, mas ela me pagava, né? E aí eu fui me despertando esse desejo de coisas boas, de falar, nossa, existe isso, eu quero isso também, né? Porque eu falo que é muito importante você ter um ponto de referência. Às vezes você não tem na sua casa, mas você se espelha em alguém, né, para você modelar, para você falar, puxa vida, se essa pessoa pode, e foi o que eu pensava quando eu era adolescente e fui crescendo, eu falei, bom, se ela pode ter uma casa própria, eu também posso. Se ela pode, né, viajar para tantos lugares, eu também posso. E aí eu fui começando, eu falei assim, pô, mas como que eu vou conseguir isso? Empreender nos primeiros momentos não deu certo, né? Deu pouquinho, né? Vendi o lanche no shopping, depois eu fui ser representante comercial, sacoleira, aquela época era sacoleira, sabe? Fui sacoleira, trabalhei no shopping, fiz uma série de coisas. Depois eu fui empreender de novo sendo guia turística. E tudo isso é mudança, que foram os que eu falo que foram os empregos e as tentativas de empreender. Até que eu consegui, né, me estabelecer numa carreira depois que eu me formei, né, me formei com administração, fiz também a parte de psicologia, mas aí o que né, eu considero mesmo é a administração, a psicologia não cheguei a terminar, faltou pouco aí para eu terminar, foi uns 3 anos. E aí depois eu fiz minha pós-graduação e aí eu consegui ter uma carreira bem sucedida e hoje eu consigo viver do meu propósito, né? Então foi escolhas que se faz, então assim, é muito importante, a mudança ela está muito atrelada com as escolhas. Quando eu realmente consegui a independência financeira, aí eu consegui fazer escolhas, né? Até então eu era escolhida, né? Era o que dava, era como era possível, até que eu consegui, depois de ter essa independência, de falar, bom, hoje eu me sustento, eu moro sozinha, tenho minha casa, etc. Aí você consegue fazer as escolhas, né? E aí eu realmente escolhi empreender de verdade, eu falei, não, né, eu tive aí bastante experiência no mundo corporativo, trabalhei em empresas nacionais, multinacionais, até que eu falei, não, agora eu vou ter minha consultoria, vou ter o meu negócio, quero viver a minha missão. E aí mais uma mudança, né? Porque cada emprego que você faz, cada escolha é uma mudança. E é completamente diferente você empreender e você vir do mercado corporativo, onde você tem toda uma estrutura, você tem toda uma estabilidade. E lidar com isso também é um desafio diário. Porque não tem o salário que vai bater todo dia, não tem mais os benefícios que eu tinha, né? Eu tinha possibilidades aí, né, de um super plano de saúde e tudo mais, que isso agora quem tem que arcar sou eu com a minha decisão da minha escolha de mudar, né? Dessa escolha da mudança. Então, são escolhas que a gente faz na vida, né? O importante é você, à medida que você faz essa escolha, para quem tem um pouco mais de medo, eu sugiro que você faça um planejamento mesmo, sabe? Porque quando você começa a planejar esses passos, é mais fácil de você atingir. Porque se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve, né? Então, assim, muito das coisas que aconteceram comigo não foi escolha, foi assim, eu fui cavando as oportunidades, cavando mesmo, né? Do tipo que eu lembro que quando eu fui ser guia, depois eu tive que voltar para o mercado, né? Corporativo. E aí eu tinha só o inglês, né, para me ajudar nessa mudança. E eu falei, não, agora eu vou ter que voltar, né? Tive que colocar lá o orgulho para dentro da mala. Porque uma coisa é você falar, tchau, eu não quero mais. Daqui a pouco você fala, sabe, eu tô precisando de novo. Vai bater na porta e fala, eu tô precisando de novo. E às vezes é isso. Às vezes você tem que dar um passo para trás para dar 3 para frente. E tudo bem, entendeu? Porque às vezes a gente coloca, poxa vida, mas eu vou ter que voltar para aquele lugar. Bom, se naquele momento era o que eu precisava, eu tinha que pagar a conta,
a estabilidade de ser guia não dava certo para mim, né? Eu tava com dívida, falei, puxa, meu, como é que eu vou fazer? Vou ter que voltar para esse lugar. E aí, com amigos, né? Novamente os amigos me salvam, eu tenho muitos anjos nessa vida. Apareceu uma oportunidade, entrei como recepcionista bilíngue, tal, e em um ano eu estava como gerente financeira. Mas não tinha faculdade ainda também, mas eu fui ousada, né? Bati na porta e falei, o que que precisa para essa vaga? E aí abriu essa oportunidade. Então, assim, o que eu falo que a ousadia realmente faz com que a gente, né, e essas mudanças me tiraram essa coisa do medo. Hoje eu falo que eu sou uma pessoa bem destemida, né? Na verdade, eu tenho poucas coisas que eu tenho medo nessa vida. E acredito que seja por conta disso, né? Porque você vai ficando tão... Você vai vendo que tem tantas possibilidades, tem tantas coisas que você pode desvendar e descobrir em você, né? E as portas se abrem. Eu acredito muito na abundância da vida, acredito que a gente pode conquistar e ser quem a gente quiser ser nessa vida, né? Independente, gente, olha, eu falo assim, independente de onde você nasceu, na condição que você tem, não é a sua condição que determina onde você vai chegar. O que vai determinar onde você vai chegar é a sua coragem de arriscar, de sair daquele lugar do medo, né? Daquela zona, porque o conforto nem sempre ele é confortável, né? Ele nem A sempre é maioria das vezes não confortável. é. A A maioria das maioria... vezes é uma situação de Mas a conforto. gente se engana, né? E fala, ah, mas aqui não tá bom, mas é melhor assim do que arriscar. Arrisca, gente. Arrisca, porque do outro lado do muro existe tantas possibilidades, sabe? O mundo é cheio de oportunidades, cheio de possibilidades. E aí eu falo que aí você tem que ter coragem para abrir a porta da oportunidade que você quer, né? Então, quando você tem essa... vai construindo essa autoconfiança, porque isso vai trazendo autoconfiança, né? Você dá a cara para bater, dá certo. Dá a cara para bater, dá certo. Às vezes não dá, mas na grande maioria, no meu caso, deu certo, né? Por quê? Porque a oportunidade, ela é a junção de você estar preparada. Então, assim, eu fui correr atrás do meu prejuízo, né? De falar, poxa vida, então eu tenho que estudar, tenho que me dar condições para bater naquela porta. Então eu fui estudar, estudava muito, assim, e até hoje eu estudo, gosto de ler, estou sempre fazendo curso, estou sempre me aprimorando, porque a vida é isso, a gente tem que estar sempre em construção, né? Não existe um ponto de chegada. Você fala assim, ah, você tá feliz com o que você tá, com o que você já conquistou? Sou super grata, mas eu ainda quero mais, né? Eu quero ter uma aposentadoria tranquila, hoje aos meus 40 eu fico pensando nos meus 60, então eu quero ter, né, ainda fazer algumas mudanças para que isso aconteça, para que eu consiga ter uma aposentadoria confortável. E aí é você estabelecer realmente metas, né? Da onde você quer chegar. O que você está disposto a abrir mão e renunciar para chegar onde você quer chegar, né? Eu tive que abrir mão de algumas coisas, mas eu falei, não, eu vou enfrentar. E aí dessa bater na porta e perguntar nessa empresa o que precisava para ser a gerente lá que o cara estava saindo, ele falou, você precisa conhecer isso, você precisa ter inglês, precisa ter faculdade. Eu não tinha todos os requisitos, eu não tinha. Aí eu falei assim, mas eu sei que eu tenho condições de dar conta. Aí, por essa fala, ele falou, então eu vou te dar a oportunidade, mas se você não der certo, eu vou contratar outra pessoa pro seu lugar. Se você não der certo, daqui a 3 meses você tá na rua. Aí eu falei, tá bom, eu aceito, né? Então, assim, imagina se não desse certo. Eu falei, não tem essa opção. Vai dar certo, eu vou ter que fazer por onde, né? E aí, então, às vezes é isso. Às vezes a gente não pode se colocar nessa possibilidade de não dar certo. Se depende, eu falo assim, se depende de mim, não depende de mais ninguém, vai ter que dar certo. Por quê? Porque o que não sei, eu vou aprender. O que eu não sei, eu vou estudar. E aí,
foi transformando, sabe, Pérola? Eu não consigo, assim, até mensurar a forma, porque foi tudo tão acontecendo, sem, né? Teve um planejamento de uma parte para frente, assim. Mas antes não teve, foi mesmo de arriscar, de se jogar. Falei, se joga, Cláudia, se joga, porque assim, se você não for, não vai ter ninguém que vai te puxar a tua mão, entendeu? Então foi muito na bravura mesmo, de falar, não, eu vou desbravar, e eu acredito muito que a gente pode aprender com as experiências, né, das pessoas. Então, até o livro que eu estou escrevendo é Os Exemplos que a Vida Dá. Então, pegue exemplos na vida, sabe? Vai olhar aquela pessoa que trilhou uma história parecida com a sua, ou aquela história que chegou onde você quer chegar, modela aquela pessoa, vai ver biografias. Eu gosto muito de ler biografia, porque fala assim, poxa vida, são tantas histórias de superação, tantas histórias que você fala, gente, vale a pena se arriscar, vale a pena se jogar, porque é o que eu te falei, é a mudança que vai te transformando, nem sempre é o que você quer, nem sempre é o momento que você quer, mas tem horas que você não tem alternativa, você não tem escolha. E, e, e foi assim essa história, né? 15 casas, 13 escolas, e foi muita mudança na minha vida, muita, muita, muita. De emprego, então, nem se fale, né? Tive muito emprego até chegar agora na condição de ter ter a minha empresa, de poder fazer o que eu quero, né? De ser dona e de ter essa autonomia que não tem preço, né? E são escolhas. Então, assim, é possível escolher, sabe? Cada vez que você muda, você aumenta a sua zona. Cada vez que você enfrenta seu medo, você aumenta essa zona de conforto, de segurança ao mesmo tempo. Então, é uma construção. E eu só tive a ganhar, assim, com as mudanças. Apesar das dores, né, no dia a dia, porque dói, né, gente? Crescer dói. Não tem jeito. Crescer dói. Para você abrir mão das coisas que você quer, também dói, né? Então, assim, não é fácil, mas é possível. É possível. E isso que eu acho que é bem legal, sabe? A gente conseguir olhar para trás e falar, puxa vida, eu poderia ter tido uma história tão diferente, né? Eu penso assim, até mesmo quando eu lembro que minha mãe faleceu e tudo mais, eu tive propostas até de ir para prostituição. Pensa, pensa nisso. Então, se você não tem valores fortes, se você não sabe realmente, sabe os valores que regem as nossas ações, então avalie o que é importante para você, sabe, do que você está disposto e o que você não, até onde você vai, até onde você fala assim, não, aqui eu não abro mão, né, da minha integridade eu não vou abrir mão, não importa, eu podia passar fome, mas eu não ia abrir mão daquilo, né? Então, assim, você ter essa é você saber os seus limites e saber o que você quer ser. E eu lembro que eu fiz uma promessa para minha mãe, que não está mais aqui, que foi assim, mãe, você vai se orgulhar de mim, não importa aonde você estiver. Assim, eu quero ser o seu orgulho, né? Então, assim, quando eu olho para trás, ou quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, minha mãe se orgulharia disso? E hoje eu olho para trás e falo, puxa vida, eu acho que ela se orgulharia da Cláudia que se transformou. E eu não sei se ela estivesse viva e se eu não tivesse passado por tantas dificuldades, eu teria me tornado quem eu sou, sabe? Porque mãe gosta de mimar a gente, né? Mãe gosta de mimar, então assim, eu falo, puxa vida, eu acho que se eu tivesse tido uma outra, se ela tivesse comigo até hoje, talvez eu tivesse uma outra história. Porque eu não teria que ter tanta força para superar tantos desafios que eu tive, com todas as mudanças que a vida trouxe, e que em condições nem sempre favoráveis, mas que eu acho que eu fiz do limão aquela limonada, sabe assim? Eu nunca olhei, eu sempre olhei o pote cheio, né? Eu gosto de olhar sempre o copo cheio, eu sou uma pessoa otimista de plantão, eu sempre acredito que vai dar certo. E assim, e é isso, né? Quando você tem essa conexão assim com Deus, quando você acredita, né? Quando você é positivo, é inacreditável como as coisas acontecem. Eu lembro que eu tava dura uma vez, mas eu tava tão dura, gente, mas tão dura,
E eu falei, meu Deus do céu, não tinha dinheiro para comprar, para almoçar. Entrou um dinheiro na minha conta. Falei assim, meu Deus do céu, como é que esse dinheiro entrou na minha conta? Aí eu falei, assim, sabe, acho que foi Deus que fez alguém errar que o dinheiro entrou na minha conta e que eu consegui me virar naquele mês. Então, assim, foram muitas coisas. Eu tenho tantas histórias para contar que nessa live não ia dar. Todos temos. Mas, gente, uma coisa importante vocês pararem para pensar aqui é o seguinte. As mudanças, elas são inevitáveis. Algumas mudanças nós escolhemos, algumas mudanças não. Mas o que é determinante é o que você vai fazer com essa mudança. Se você não tiver clareza do que você quer e de quem você pode mudar ou ser levado pelas mudanças. Tem diferença e uma diferença gigante. Porque você mudar é você, ok, está acontecendo isso, perante isso eu tomo uma decisão. Porque as pessoas sempre dizem boa tarde, as pessoas sempre dizem eu não tenho escolha. Gente, isso é mentira, a gente sempre tem uma escolha. Pode não ser uma escolha que a gente quer fazer, mas a gente sempre tem uma escolha de uma conduta que a gente pode tomar, sendo essa conduta mais fácil ou mais difícil. Sempre tem, sempre tem. Sim, por mais com certeza. que seja, sempre tem. E a gente tem que aprender a escolher e não ser escolhido pelas situações. Porque muita gente, na parte do que é confortável, em vez de mudar, deixa a vida te levar. Em vez de você escolher o que você vai fazer, você deixa a vida te levar. E isso é muito perigoso, porque é isso que gera insatisfação na maioria das pessoas. No mundo é isso que está acontecendo. A gente está vivendo num momento em que o planeta foi obrigado a mudar. Ninguém escolheu. Pô, eu quero uma pandemia aqui. Ninguém escolheu Exato. isso. Mas a forma como a gente está escolhendo lidar com a pandemia é diferente para cada um. Tem gente, eu e a Cláudia, por exemplo, a gente se conhece, a gente continuou trabalhando, a gente não parou um segundo nessa pandemia. A gente está trabalhando mais desde que a pandemia Trabalhando começou. mais, é verdade. Trabalhando mais do que antes. Tanto é que a gente chegou a conversar, porque eu comecei o coach antes da pandemia, e a gente continuou, e eu ajudando ela nas redes sociais dela, né? Porque eu ajudava ela a construir as redes dela, e a gente ia fazendo coach, e aquela coisa, e a gente vendo, no começo da pandemia, a gente estava acabada, porque a gente não parava de trabalhar. A gente Olha, não nessa parava. pandemia, eu lancei produto novo, reposicionei minha marca, eu fiz um monte de coisa. Eu falei assim, já que eu não posso sair de casa, né? O que eu vou fazer para, né, fazer com que seja produtivo? E aí fui colocar energia nas coisas que eram possíveis. Então, assim, a gente tem que se compor com aquilo que a gente tem, no momento que a gente tem. Porque tem coisas que realmente são, né, que independe de você. Tem coisas que são controláveis e outras que não são. E muito medo da mudança o medo de perder o controle da situação. Né? Então, assim, mas no fundo, gente, o que a gente controla de verdade? A gente controla a gente. E olhe lá, né? Quando não está tomada pelos hormônios. Não, a gente controla a gente, mas para pensar, você não controla nem a hora que você vai no banheiro. Desculpa, gente. Você tem controle das suas emoções. A única coisa que você tem a obrigação de ter controle é sobre as suas emoções. O que você vai fazer? Agora, no teu corpo, você não controla nada. Tirando as suas emoções, você não controla nada. Você não controla nem a hora que você vai no banheiro, gente. Nem a hora que você tem sono. Você não escolhe, puta, agora eu quero ter sono, vamos dormir. Não é assim que funciona. A única coisa que você controla na tua vida são as emoções, mais nada. O controle, ele é uma armadilha muito complexa, porque a gente quer ter o controle, a gente quer saber o dia de amanhã, mas no fundo é tudo uma ilusão. Não tô falando que é fácil a gente falar que não tenho controle. Eu sou uma pessoa controladora, eu quero saber das coisas, eu quero ter uma previsibilidade. Só que, principalmente desde que a pandemia começou, eu sou obrigada a encarar a verdade que o controle é uma mentira. E, na verdade, o controle te traz limitações, porque uma das coisas da mudança, o medo de mudar, é o controle. Porque você não tem como controlar uma mudança. A mudança é o contrário do controle. E você quer, para você mudar, você tem que estar disposto a abrir mão, né? A delegar. De repente, tem coisas que você estava acostumado a fazer, divide isso. Às vezes, com coisas cotidianas na nossa casa, né? E eu lembro que eu tive até mudando só um parênteses aqui do assunto, que eu fiz uma live sobre burnout essa semana, né, do esgotamento profissional, e muitas pessoas se colocam na situação do estresse.
pega tudo para si, não consegue dividir com parceiro, não consegue dividir na empresa onde trabalha. Aí depois não sabe por que está abarrotado. Porque tem medo de entregar, tem insegurança. Porque o medo tá junto da insegurança, né? A insegurança, o medo de perder controle, a questão de, puxa vida, como é que vai ser se eu né, entregar o ouro aqui? Então, gente, nós não podemos, né, de forma alguma, controlar tudo. O que é possível controlar, eu acho que a gente tem, sim, condições de ter disciplina, de ter planejamento, de ter ferramentas que nos ajudam a fazer as mudanças, né? Porque o que acontece? Uma coisa que você colocou muito bem colocada aqui, Pérola, é a questão da clareza. As pessoas, muitas vezes, elas não mudam porque elas não têm clareza do que elas querem, do objetivo que elas querem ter. Né? E assim, pô, se eu mudar isso, antes de resistir, né? Poxa vida, o que eu vou ganhar? Eu gosto muito do ganhos e perdas. O que eu ganho? O que eu perco? Né? O que eu vou perder? O que eu vou ganhar se eu fizer essa mudança? E aí, às vezes, fazendo um simples exercício como esse, pôr no papel o que eu ganho e o que eu perco se eu conquistar isso, o que eu ganho e o que eu perco se eu ficar onde eu estou. E aí você soma. Soma mesmo. Ah, olha, nesse caso, se eu mudar, eu vou ganhar 10 coisas, vou perder 5. Ah, se eu ficar onde eu estou, eu vou perder 10 e vou ganhar 5. E aí você toma a decisão com mais tranquilidade, né? Porque certeza não tem jeito, a gente não tem certeza do nosso futuro, a gente tem certeza do hoje, né? Do aqui e do agora. Amanhã a gente não sabe. Amanhã Deus pertence. Só que você pode sim fazer um mínimo planejamento do que você quer para a sua vida amanhã. E é isso que vai fazer você permitir essas mudanças. E as mudanças, elas acontecem muito dentro, elas são internas. Para a gente fazer mudanças grandes na nossa vida, a gente tem que se conectar com o nosso interior, por isso que meditação está aí na moda, e cada vez mais os médicos recomendam, né? Está super em alta o mindfulness, a meditação. Por quê? Porque é você realmente se conectar com você, olhar o que você de fato você quer, para você fazer as mudanças que você precisa. Eu até brinco que eu sou um agente de mudanças, né? Porque a mudança, ela corre atrás de mim. Eu corro dela, mas ela corre atrás de mim. Então, nas empresas onde eu vou, sempre tem mudança para fazer, né? Então, assim, essa parte de change management que a gente usa, acabo muito fazendo nas empresas. Então, vou mudar processo, vou mudar estrutura, vou mudar equipe, vou melhorar isso, sempre no aspecto de melhoria. E a gente tem que pensar, o que eu posso mudar hoje que vai ser melhor para mim? Né? Porque a gente não muda para perder, a gente muda para ganhar. Né? Toda mudança tem que... Antes, gente, dessa mudança que a Cláudia está falando. Não pense que só porque você vai ganhar, esse processo vai ser fácil. Tá? Ah, sim. Isso é muito importante. Eu acho muito importante frisar, porque as pessoas, a gente está vivendo uma era em que as pessoas querem soluções mágicas. Elas falam, não, eu vou fazer, tudo vai mudar e tudo vai ser lindo. Não vai ser lindo o caminho. Se você tem que mudar, não vai ser bonito. Pode ser mais fácil ou mais complicado, mas não vai ser bonito. Não vai, porque, tipo, como a Cláudia falou, tem toda mudança, por mais triste que isso seja, porque para mim eu acho triste, mas é verdade, existe uma renúncia. Seja uma renúncia de um prazer imediato, seja uma renúncia de companhia de pessoas, seja a renúncia de pessoas que você vai ter que deixar pelo caminho, porque essa pessoa não vai te acompanhar. Infelizmente acontece, gente. Então, toda mudança, ela exige uma renúncia, e às vezes são renúncias que elas são tão pesadas que as mudanças demoram a acontecer, porque você sabe o que precisa ser feito, mas você não tem coragem ou audácia de você largar a mão, porque aquilo é muito importante para você. Que às vezes as renúncias são coisas bobas, mas às vezes é renúncias de coisas que pra gente, nesse momento, é muito importante. Sim. Então, pensa com cuidado sobre isso. É verdade. E assim, gente, o importante eu sempre brinco que nós não somos uma árvore, né? Então, se a gente não está feliz, não está satisfeito com aqui e agora, né? Com a satisfação da tua vida hoje, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, não importa onde você esteja, tem um lugar na sua vida que você não está feliz, vamos em frente, vamos mudar esse jogo, sabe? Faz a mudança, porque é possível fazer, é possível. Então, é criar essa condição de falar, bom, tá com muito medo? Quando você planeja, faz um passo a passo,
né? Qual que é um passo, às vezes é pequeno para a mudança, não é um passo muito grande. Às vezes a mudança é grande, mas é um passo de cada vez. Então, se você der aquele passo pequeno, puxa vida, você já saiu de onde você estava, né? Quero mudar de emprego. Pô, mas você não quer mudar de emprego, mas já fez o currículo? Né? Já entrou no LinkedIn? Já fez? Às vezes é um passo pequeno, uma coisa que você consegue fazer, que não depende do outro, mas que precisa ser feito. Então, assim, é importante isso, entender o que de fato você está querendo mudar na sua vida e o que te impede. E ver se isso que te impede é real ou se isso que te impede é fantasioso. Porque às vezes a gente cria fantasmas para não querer, para se auto-sabotar e ficar nessa zoninha do conforto. Eu faço isso no meu processo de emagrecimento, eu me auto-saboto direto. Eu sei que tem que fazer, quero a mudança, já me vi com biquíni branco com 20 quilos a menos, mas assim, os prazeres imediatos, né, para eu ter essa conquista grande, eu preciso abrir mão de algumas coisas, e às vezes eu não estou disposta a abrir mão. Aí você fala assim, por que você não emagrece? Já que você conhece um monte de ferramentas e um monte disso. Porque eu ainda não quero de verdade. Então, qual que é a minha real motivação? Se a gente não entender a real motivação para a gente mudar, e quando eu falei que eu queria ter a minha casa, porque a real motivação que eu tive é que assim, eu não quero mais morar na casa de ninguém. Cansei de morar na casa dos outros. Cansei de mudar de casa porque o cara pedia a casa porque era aluguel. Eu falei, eu quero ter minha casa própria. Então, essa motivação maior fez com que eu fosse, né, abrindo mão dos prazeres imediatos. E ainda assim não quis abrir de todos. Porque eu gosto de prazer. Né? Então, assim, mas... Também, porque senão fica muito pesado. Não dá para abrir mão de tudo, né? Então, mas enfim, é possível, entenda a real, assim, porque se a gente faz mudanças na vida por duas coisas: pela dor e pelo prazer. Essa é universal isso aqui. A mudança na nossa vida só acontece nessas duas condições. Por isso que a gente até brinca, né? Você vai aprender pelo amor ou pela dor, né? E a mudança é a mesma coisa. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Então, assim, gente, muda. eu acho que isso é uma boa reflexão, né, para a gente pensar, poxa vida, se está doendo, será que está doendo tanto a ponto de eu fazer a mudança? Ou será que está tão bom assim que eu não vou mudar por isso, por aquilo? Então, assim, as mudanças, elas são verdadeiramente verdadeiras quando elas têm essas duas causas. A gente muda pela dor e muda pelo prazer. Ou por algo que a gente quer muito, ou por algo que está incomodando demais. Né? Por isso que tem separações, tem divórcios, por isso que as pessoas saem dos seus trabalhos, porque às vezes está insustentável a situação. Por isso tem gente que sai da casa dos pais, vai morar sozinho, porque às vezes não consegue ter um prazer da independência. Então, por isso que precisa entender aonde dói você para você querer mudar. Tem gente que está em situações, em relacionamentos que são tóxicos e não conseguem sair. Não conseguem sair dessa roda, sabe? Desse círculo vicioso para trocar por um círculo virtuoso. E isso se faz realmente quando você toma as rédeas da sua vida, quando você decide, quando você vai em frente, enfrenta uma coisa de cada vez. Porque quando a gente olha o todo, parece tão difícil às vezes a mudança, mas quando você quebra aquele teu objetivo em pequenas partes, por isso que a meta é legal, né? E objetivo e meta tem essa diferença. A meta, ela é pedacinhos, o objetivo é grandão. Mas se você fizer uma metinha de cada vez, um passo de cada vez, gente, é possível ter a vida, ter a condição que você escolher. Eu te falo de exemplo vivo. Eu não nasci num berço de ouro, né, com todo quem chegou mais tarde. Sabe, eu vim de uma família nordestina, humilde, tivemos que passar muitas dificuldades, mas a gente venceu. Todos nós, eu e os meus irmãos, nós vencemos na vida com as dificuldades, com as mudanças, porque a gente queria uma vida melhor.
Então, quando você quer melhorar, quando você quer progredir, quando você quer crescer, quando você quer ser alguém na vida, de verdade, você abre mão do que quer que seja para conquistar aquilo que você quer. Mas precisa ser aqui dentro, sabe? Uma coisa real, no coração. Se não tiver Uhum. no coração, gente, você não faz. Se for Tem superficial, você não faz. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o que eu levo para a vida quando eu não estou conseguindo mudar, é: se você não está conseguindo mudar é porque ainda não está doendo bastante. Essa é boa. Essa frase, quando eu ouvi a primeira vez, ela doeu, porque eu estava sofrendo. Uhum. E aí, eu ouvi a primeira vez, eu falei: se você não mudou, é porque pode estar doendo, mas ainda não está doendo o suficiente para fazer você se movimentar. Porque a gente se movimenta pelo amor ou pela dor, mas quando é pela dor, geralmente é a dor extrema, que é esse é o nosso erro. Eu É a prefiro pelo dor, amor. Eu eu prefiro também pelo prefiro pelo amor. amor. É possível E fazer pelo amor, gente. E Eu não acho repetindo, que a pelo gente tem que amor. bater a cabeça, sofrer para melhorar, não. Eu acho que a gente pode sim ser feliz sem ter que bater cabeça. Olha os exemplos que você tem em volta de você. Veja as condições. Fala assim, poxa vida, essa pessoa fez isso, não deu certo. Pô, você já aprendeu ali. Não precisa viver, bater a cabeça, sofrer. Eu Não acredito fica muito pra que você doer. não precisa sofrer para mudar. Eu acredito que você precisa querer e precisa ser inteligente, ler e ter um ponto de referência. Quem é meu espelho? Quem é a pessoa que eu falo, puxa vida, aquela pessoa ali conquistou aquilo que eu quero conquistar. O que ela fez? Meu, vai modelar essa pessoa. Eu fiz isso com a minha irmã. Eu tive esse exemplo dentro da minha casa. Eu tive a sorte de ter esse exemplo dentro da minha casa. Então, eu falei, meu, se ela conquistou com tudo que ela passou na vida, nossa, eu vou trilhar esse caminho. O que ela fez? Isso que eu não cheguei Uhum. nem a 10% dela, porque ela ainda está ela tá melhor do que eu ainda. E ainda tem a questão dela ser mais disciplinada, que eu não sou tão disciplinada quanto ela. Ela é bem disciplinada, eu ainda sou mais sem vergonha. Mas ainda assim consegui fazer as mudanças, porque eu tinha um exemplo. Então, acha um exemplo. Se não estiver dentro da sua casa, procura fora, para aquela mudança que você quer. E eu tenho certeza que você vai conseguir realizar. Se você tem dificuldade, eu também posso ajudar dentro desse processo de coach, também me coloco à disposição. Faço muito pro bono, né? Então, assim, ajudo pessoas. Já fiz muito pro bono, é atender até de forma gratuita, quando eu vejo que a pessoa não tem de verdade condição, porque eu fui muito abençoada, né? Eu fui atender muitas pessoas que, assim, psicólogos já me atenderam de graça. Eu já tive também coach pro bono, porque todo coach tem um coach. Então, assim, eu já tive muito, recebi muito desse mundo, assim, desse universão, graças a Deus. E eu retribuo isso também. Quando eu vejo que tem uma pessoa que precisa fazer aquela mudança, que precisa, que quer, que está precisando daquela ajuda e não tem condição, de verdade, pode me chamar. Tem meu contato aqui, estou lá no Instagram também, estou aqui no Instagram, e vou ter o maior prazer de poder contribuir, dividir, ajudar quem quer fazer uma mudança realmente verdadeira na vida. É ótimo, gente. Olha, gente, eu acho, estou muito feliz que a Cláudia aceitou. Foi uma live maravilhosa. E eu queria reforçar para vocês uma coisa muito importante. Nada que a gente falou aqui vai funcionar se você não tiver clareza do que você quer. Começa por aí. E você for buscar o que você quer fazer de coração aberto. E começar a aprender a desapegar do erro. Porque nós fomos criados para nos apegar ao medo de errar. Muitas vezes a mudança ela também está um forte laço que a gente tem medo de errar. E isso é o que mais trava a gente em todas as áreas da nossa vida, seja um relacionamento, seja trabalho, enfim. O medo de errar bloqueia a gente em muitas coisas. Esse é um medo que eu estou trabalhando constantemente, porque eu sei que se eu deixar eu cair na pegadinha do se eu fizer isso eu vou errar, eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Então tenha clareza sobre você mesma, qual é o seu medo. Tipo, a Cláudia falou muito sobre isso, seus valores, o seu medo. Inclusive, eu recomendo vocês, agora eu vou te comprometer, Cláudia, eu vou ter que te comprometer, porque eu já falei isso pra vocês e não fez. Vou comprometer aqui. A Cláudia tem um conteúdo, ela fez um conteúdo uns meses atrás, nesse período de pandemia, para ajudar o pessoal, que chamou, foram as semanas do auto-coach.
Então foram vários exercícios de coach para você ter clareza do que você quer fazer na tua vida. Então ela fez exercícios sobre valores, porque muita gente, a Cláudia falou muita coisa legal aqui, mas eu sei que tem muita gente que não sabe do que ela está falando. Porque muita gente não passou pelo processo de autoconhecimento, que é uma coisa que eu bato a tecla aqui toda a live. É bem importante. É muito importante. Se você não se conhece, você não sabe o que você quer da vida. E ela fez as semanas do Auto-Coach, ela criou vários conteúdos legais. E eu peço, Cláudia, para você fazer uma guia do Instagram e colocar lá para ficar fácil o pessoal achar. Porque daí as pessoas recomendam, tipo, quando você fizer a guia, me avisa que eu recomendo aqui. Porque eu acho assim muito importante ter um lugar assim para vocês terem vários exercícios. Tanto é que como eu falei, eu fiz coach com a Cláudia, vários exercícios que estão lá eu fiz, me ajudaram muito. O exercício de valores me ajudou muito para entender quais os valores. É bem importante. Porque se você não sabe o que é importante para você, você não sabe o que está regendo a tua vida. Então, para mim, foi muito importante eu entender para eu poder brigar, para eu poder, na verdade, brigar não, para eu negociar com os meus medos. Porque para você negociar com os seus medos, não é que você vai deixar de ter medo, o medo nunca vai deixar de existir. Só que você tem que saber como você vai enfrentar ele da forma inteligente. Porque não basta você falar, olha, esse coach valeu a pena, hein? Esse coach, ela tá virando coach já, viu, gente? Tô muito orgulhosa, tô muito orgulhosa. Mas eu falo, tipo, você me ajudou muito. Eu não nego isso. Eu tenho consciência do quanto o coach me ajudou a ter visão sobre mim mesma, a começar a melhorar o meu posicionamento no meu trabalho. Se eu não tivesse feito coach, provavelmente eu não conseguiria estar fazendo a série de lives que eu tô fazendo para ajudar pessoas, que esse sempre foi a minha vontade. Mas você sabe muito bem que eu tenho um sério problema com exposição. Já falei isso aqui, as pessoas não acreditam nisso, mas eu tenho um problema de exposição, de expor a minha vida. Sim. Então, eu passei por um processo de coach para me ajudar a me posicionar, a brigar com os meus medos. A brigar não, negociar com eles, né? Negociar com eles e aprender como é que eu faço para chegar onde eu quero. Ainda não cheguei onde eu quero, mas eu tô no processo. Por quê? Porque eu escolhi fazer. Eu escolhi pelo amor. E como a pessoa que escolheu pelo amor, eu falo, não é fácil. Não adianta você falar, é pelo amor, é legal. Não é. Tem várias renúncias que você vai fazer no meio do caminho, tem várias escolhas que você vai fazer que não vai ser legal. Mas você sabe o que você tem que fazer, senão você não chega lá. A diferença é que não é aquela dor que você, tipo, se você não fizer isso, amanhã você não come. Porque essa é a diferença do amor e pela dor. É tipo, se você tá passando fome... Sobrevivência, né? Sobrevivência mesmo, né? A diferença entre a sobrevivência e o seu objetivo. Eu tô fazendo por um objetivo, eu não tô fazendo por sobrevivência. Agora, a sobrevivência é a dor extrema. E a gente geralmente chega a chegar no nível de sobrevivência. Muitas mulheres têm relacionamentos abusivos e saem deles justamente quando o nível de sobrevivência fica muito difícil. Quando, quando elas veem que realmente, se elas não saírem dali, elas vão morrer. E às vezes nem assim elas conseguem sair. Então, tipo, é uma coisa muito complicada. Esse é um assunto que eu trouxe de mudança, porque a gente está num momento de mudança muito forte. Eu achei muito legal a Cláudia ter... Porque, assim, os temas que eu trago, geralmente, é a pessoa que escolhe. Às vezes eu peço, quando eu conheço a pessoa, mas a Cláudia eu deixei ela escolher. E esse é um tema muito pertinente, porque ele tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora. As pessoas precisam aprender a mudar. Eu vou deixar uma frase aqui pra gente. Mudar é a arte de recomeçar. Toda vez que você muda, você recomeça, você se reinventa, você se recicla, você renova. Então, pensa na mudança como uma renovação, não com peso, sabe, da renúncia, da perda. Pensa na mudança como um recomeçar. Quantas vezes, como é bom ter a oportunidade, gente, na vida de recomeçar. Recomeçar, não importa o que você quer. Seja no seu trabalho, recomeçar uma carreira, recomeçar um emprego, recomeçar um relacionamento, né? Recomeço, mudança. Se você mudar, né? Às vezes assim, o sentido, né? Fazer uma âncora positiva, como eu gosto de dizer, você já tira aquela coisa. Às vezes tem gente que fala mudança, já se arrepia. Então assim, pô, quebra a resistência, fala, não, mudança é recomeço. Quando você é promovido, mesmo promovido, você tem uma mudança. Você recomeça como júnior, né, na fase sênior. Às vezes você é analista júnior, pleno e sênior. Você passou de júnior para pleno, você como pleno é júnior no pleno, mas você está recomeçando, às vezes com uma promoção.
Então, pensa a mudança nesse aspecto positivo, que você vai ver como vai ser mais fácil mudar. E vai nessa busca da clareza, vai nessa busca das suas reais motivação, dos seus valores. Obrigada, Pérola, por ter lembrado do auto-coaching, que tem um destaque lá no meu Instagram, que você vai lá, vai ter todas as ferramentas para você fazer esse processo. Se tiver dúvida, me coloca à disposição para colaborar. Eu acho que a vida é isso, é colaboração, é a gente aprender com as escolhas, né, com o próximo, e é troca, e isso é a abundância da vida, que eu realmente acredito. Recebi muito do universo e acho que a gente tem que transmitir, passar coisas boas para frente, conteúdo bom. Então, assim, quem quer hoje em dia, com o acesso que nós temos, principalmente esse ano, por conta dessa pandemia, do que tem de conteúdo para quem quer estudar, para quem quer evoluir, para quem quer crescer, tá cheio de coisa aí gratuita que não tem, sabe assim, porque tempo e dinheiro, gente, todo mundo reclama na vida sempre por conta de tempo e dinheiro. Mas se for importante para você, se for prioridade para você, você vai achar tempo e vai achar dinheiro, o dinheiro aparece, as coisas gratuitas caem no colo. É uma coisa assim maravilhosa. Quando você decide, o universo conspira. Então, mudança é a arte de recomeçar. Seja lá o que você quer mudar na sua vida. Eu espero que você tenha força, tenha garra para realmente ir atrás das suas conquistas, um passo de cada vez, pequenininho, pequenininho, e a gente chega lá. Perfeito, muito obrigada. Eu só queria complementar uma coisa dessa frase, que é uma coisa que eu errei muito e que eu tento consertar todos os dias, que é, gente, faça tudo isso que ela disse, mas respeite cada degrau da sua mudança. Porque às vezes a sua mudança é muito grande, né? Exatamente. Às vezes a mudança que você quer ela é muito grande. Só que se você não curtir o pouquinho que você consegue, você não tem força para chegar aonde você quer chegar. Então, respeite e celebre cada pedacinho da sua mudança. É muito importante isso. É só isso que eu tinha a dizer. Mais uma vez, Cláudia, muito obrigada por ter aceito esse convite. Maravilhoso. Recomendo a vocês. Vamos a semana do AutoCoach, vale muito a pena. Eu já recomendei para algumas pessoas que estão em busca de melhorar, porque funciona muito. Se você ainda não falar, eu não tenho condição de ter um coach agora. Ela deu um conteúdo maravilhoso para você aplicar o coaching em você mesma. Vai lá. Tem 10 sessões lá, 10 ferramentas poderosas de coaching para você se aplicar, fazer um auto-coach. Façam as ferramentas, aproveitem. E, Cláudia, por favor, faz uma guia para eles, porque vai ficar bem mais fácil. Faz uma guia depois. Vou fazer. Preciso aprender de novo a fazer essa guia aí que você me ensinou, já esqueci. Vai fazer. Mas eu vou fazer. Exercício. Então, gente, se vocês quiserem assistir essa live de novo, ela vai ficar salva no IGTV. Eu fiz uma guia das lives do Mulheres que Inspiram, então estão todas lá. E todas as lives, se você preferir assistir no YouTube, estão no canal do YouTube. Tanto as lives de sobrevivendo à quarentena, quanto as lives agora do Mulheres que Inspiram, para vocês assistirem todas, porque os presentes das histórias dessas mulheres são maravilhosos. Aproveitem a sabedoria que elas estão trazendo para vocês. E mais uma vez, gratidão a todo mundo que ficou aqui, gratidão, que eu vi que tem gente chegando aqui ainda, mas a gente está finalizando. Tem pergunta para a gente finalizar? Tem alguma pergunta, será? Eu não vi nenhuma, eu vi só palmas, eu vi aplausos, mas pergunta eu não vi nenhuma. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveita agora para finalizar. Obrigada, Adriana. A Adriana tá falando que a gente arrasou. Eu quero que alguém coloque aqui qual é a mudança que vai se comprometer aqui, qual é a mudança que vai realizar para 2021. Vou pôr um desafio aqui agora, hein? Agora é momento coach. Eu adoro o desafio. Qual é a mudança, vocês que estão aí, que desejam fazer para o ano que vem? Alguém tem um corajoso aí, que nós falamos tanto de coragem nessa live? Tem um corajoso que se compromete aqui ao vivo? Vai, gente! Vivi, chegou atrasada, mas vai assistir de novo. Legal. É isso, mas é isso, gente. Maravilha. Tenham coragem, façam o passo a passo. Aproveitem agora esse momento de final de ano, que a gente fica mais introspectivo, mais reflexivo. Faz a lista de metas que você deseja alcançar. Inclusive, eu tenho um e-book que eu vou distribuir aí ao longo dessa próxima semana
Um e-book gratuito para ajudar a fazer metas. Que aí já está entrando o ano que vem, o pessoal já coloca as metas das mudanças. Quero ver vocês mudarem de verdade. Tá bom? Muito obrigada, Pérola. Obrigada a todos que estiveram aqui. Grande beijo para vocês. Por nada, é que você não deixou sua página, então eu vou falar. Porque você falou do e-book, mas não falou a página. Fala, que você é melhor que eu para fazer esse marketing aí. Aqui, olha, peraí, a Vivi tá falando que ela ainda precisa mudar muita coisa, mas vamos junto. Coloca uma, escolhe uma, Vivi. Já mudei, mas falta muito. Escolhe uma de cada vez. Escolhe uma. Então, gente, se vocês quiserem encontrar a Cláudia, a página central dela, que aqui no Instagram é o @CláudiaDHO. Entrem lá, Cláudia Santos DHO, tá? Entra no @Cláudia Santos DHO e lá vocês vão ter acesso à página dela e no Linktree dela tem o canal do YouTube, tem o LinkedIn, então tem todas as redes dela no link dela para vocês terem acesso às informações. Então vocês podem escolher o melhor canal para vocês estudarem o conteúdo dela. Mas se você quer se conhecer, dá uma rapada no Instagram dela, vai, volta a post, olha o destaque do AutoCoach, procura os posts lá, porque vale muito, muito, muito a pena. Eu sou uma pessoa que eu fiz coaching, então tenho autoridade para falar com você. O conteúdo dela vale muito a pena. Então, aproveita, se aprimora. E aquela coisa, a mudança exige preparação. Então, se prepare para mudar. Entendeu? Então, aproveite os conteúdos de valor que as pessoas estão te dando. Aproveite os conteúdos delas. Se vocês quiserem ver conteúdo, lá no link da biografia também tem atividade sobrevivendo a quarentenas, que tem muito curso legal. E é isso, gente. Verdade. Eu quero ver todos realizados em 2021. Não porque vocês conseguiram conquistar tudo que vocês quiseram, mas porque vocês começaram a mudança que vocês precisam. É isso que eu tenho pra dizer. É isso aí. O sucesso exige mais. O sucesso exige mais. E é isso, gente. Então, um beijão pra vocês. Brigadão. E a gente se vê ainda, hein, Cláudia? Depois vamos ver se a gente marca uma outra live. Beijão. Com certeza. Obrigada. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Opa.